Olá, tudo bem? Professor Willy Paul, e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E nesta aula agora nós vamos trabalhar a respiração celular, o ciclo de Krebs. Se você ainda não assistiu à primeira aula de respiração celular sobre glicólise, aconselho que você volte, assista a aula e depois retorne para ver a aula de ciclo de Krebs. Mas, se você que já está aí quiser assistir o ciclo de Krebs e a sua dúvida é exatamente sobre o ciclo de Krebs, vamos a ele. Vem comigo. Muito bem, ciclo de Krebs, tá? Chamado também de ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo do ácido cítrico, tanto faz, ok? Em que consiste? Bom, primeira coisa sobre o ciclo de Krebs está relacionado com as duas moléculas de piruvato que são resultantes da etapa da glicólise. Na glicólise, o lucro líquido do processo são 2 ATPs, 2 NADHs e 2 piruvatos. Esses 2 piruvatos, o destino deles é a mitocôndria. Tá? Se você ainda não assistiu a aula sobre mitocôndrias, volte lá no canal depois e assista a aula. Mas aqui eu vou falar apenas de 3 pontos importantes a respeito da mitocôndria que não podemos fazer a aula sem falar sobre isso. Temos um esquema aqui da mitocôndria, tá? E a mitocôndria tem 3 pontos chaves no processo de respiração celular que você precisa entender. Primeira coisa é a membrana. Ela tem uma membrana externa. A característica dessa membrana externa é ser uma membrana permeável. O que isso significa? Essa membrana tem alta permeabilidade. Ela permite a passagem por ela até de moléculas grandes, tá? E o piruvato não é uma molécula pequena. O ácido pirúvico não é uma molécula pequena e consegue atravessar a membrana externa da mitocôndria sem problema nenhum. Ok? Então, membrana externa, permeável. Segundo ponto é a membrana interna. É aquela membrana cheia de dobras, cheia de circoevoluções, entendido? Tá? E a característica dela é ser semipermeável. Essa membrana não tem a permeabilidade que a membrana externa tem. É uma membrana semipermeável e é o local onde acontece a cadeia respiratória. Nessa membrana, nas cristas mitocondriais, que são os pontos mais altos. Dá para você ver aqui, ó. Tudo isso aqui representa exatamente o quê? Complexos proteicos transportadores de elétrons que são comumente encontrados associados às dobras dessa membrana interna da mitocôndria. Entre as duas membranas, eu tenho um espaço intermembranar, que é todo esse espaço aqui. Ó. Esse espaço aqui intermembranar é extremamente importante porque nele acontece uma etapa intermediária que antecede o ciclo de Krebs. Que etapa é essa? É a acetilação do piruvato para acetil coenzima A, etapa que eu vou mostrar para você em detalhes como funciona. Ok? Internamente a essa membrana você vai encontrar, aqui em verde escuro, você vai encontrar o que se denomina de matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial existe um complexo enzimático imenso que é responsável pela realização da etapa do ciclo de Krebs, que é a segunda etapa do processo de respiração celular. Então, 3 coisas você não pode esquecer, tá? Quando está estudando respiração celular sobre mitocôndrias. A membrana envoltória externa de alta permeabilidade, a membrana interna com suas dobras ou cristas mitocondriais semipermeável e onde ocorre a cadeia respiratória e a matriz da mitocôndria, onde acontece então o ciclo de Krebs através do seu complexo enzimático. Então é isso aí que a gente vai estudar. Antes de mais nada, não podemos falar em ciclo de Krebs antes de falar do processo de acetilação. O que é a acetilação? É a oxidação e a descarboxilação do piruvato produzindo acetil coenzima A. É isso aí o processo de acetilação. E ele antecede o ciclo de Krebs. Ok? Antecede o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs que é considerado um entroncamento metabólico, uma encruzilhada metabólica. Por quê? Porque o ciclo de Krebs depende de acetil coenzima A.
ele funciona com acetilcoenzima A. A matéria-prima do ciclo de Krebs é o acetilcoenzima A, que pode ser obtido através da acetilação do piruvato, quando ele atravessa as membranas mitocondriais, mas pode ser conseguido também através da beta-oxidação, tá, de ácidos graxos ou de aminoácidos. Processo esse que é realizado pela mitocôndria, mas é realizado principalmente por uma outra organela, tá, chamada peroxissomos. Volta aí nos vídeos do canal que tem aula lá sobre peroxissomos, onde nós detalhamos melhor a questão da beta-oxidação. Então, veja só, proteínas, lipídios e açúcares são utilizados no metabolismo energético, mas os compostos têm que ser reduzidos a acetilcoenzima A para que possa ocorrer o ciclo de Krebs a partir da acetilcoenzima A. Por isso que o ciclo de Krebs é um entroncamento metabólico, tá? Porque acetilcoenzima A origina-se de piruvato, origina-se de ácido graxo, origina-se de aminoácidos. Belezinha? Tá certo? Mas muito bem. Observe aqui o seguinte. Temos a membrana externa da mitocôndria, que está representado por essa seta aqui. Temos a membrana interna, que está representado por essa outra seta aqui. Entre as duas membranas existe um espaço, ok? O espaço intermembranar. E aí, lá no citoplasma, lá no citosol, você tem a etapa de glicólise da respiração celular. Okay? A glicólise origina, entre outros produtos, o ácido pirúvico ou piruvato. Certinho ou não? O ácido pirúvico, então, atravessa a membrana externa da mitocôndria, que a gente falou para você que é altamente permeável e permite a passagem sem problema do ácido pirúvico, e quando ele passa, ele é quebrado em acetil. Okay? O ácido pirúvico, quando atravessa a membrana externa da mitocôndria, que chega no espaço intermembranar, sofrerá uma reação química de quebra, originando, então, duas moléculas de acetil. Belezinha? Certo ou não? Perceba um detalhe. O ácido pirúvico é uma molécula de 3 carbonos e quebrou em molécula de 2 carbonos. Ora, se eu quebrei molécula de 3 carbonos em molécula de 2 carbonos, foi uma reação química de descarboxilação, de onde saiu carbono formando CO2. E o que é a acetilação? Oxidação e descarboxilação do piruvato para a produção de acetilcoenzima A. Sacou o lance, sim ou não? Para onde vai esse CO2? Olha para mim, olha para mim. Processo de expiração. Processo de expiração. Joga para o meio ambiente. Aí, se você pergunta de onde vem o CO2 do processo de respiração celular, que é jogado fora na expiração da ventilação pulmonar, então, um dos pontos de onde o CO2 sai é do processo de descarboxilação na acetilação do ácido pirúvico. A reação prossegue, ok? O ácido pirúvico, então, agora ele vai receber a coenzima A. E enzimas, você sabe que uma das coisas importantes da enzima é que ela acelera ou aumenta a velocidade das reações químicas. E a finalidade dessa coenzima A, que se une ao acetil, é exatamente aumentar, dar velocidade ao ciclo de Krebs. Forma-se, então, aqui no final, um composto chamado de acetilcoenzima A, 2 moléculas de acetilcoenzima A ou acetil-CoA. Beleza? A energia liberada no processo, entendido? Então, você tem aí 2 NAD+, que são, então, reduzidos a 2 NADH. Entendido? Tá certo ou não? Então, nessa atividade aí, eu tenho esses fenômenos que ocorrem. Aí, o que aconteceu? Então, há um processo de descarboxilação e há um processo onde o acetil é oxidado, ok? Liberando, então, hidrogênios, reduzindo, então, NAD+, para NADH, ok? Ácido pirúvico acetil sofre oxidação e o NAD+, é reduzido para NADH, porque é o aceptor desses hidrogênios que saem aqui no processo de oxidação do ácido pirúvico. Como se chama isso? Acetilação.
Detalhe importante, a acetilcoenzima A agora vai para o ciclo de Krebs, o ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo do ácido cítrico. Agora, detalhe importante, esse processo de descarboxilação oxidativa acontece através de um complexo enzimático que existe na matriz da mitocôndria chamado CPD, complexo piruvato desidrogenase. Por que desidrogenase? Porque tem a saída de hidrogênese dos compostos, beleza? Provocando a redução do NAD+, para NADH, só 2 moléculas de NADH, ok? Esse CPD aí é um complexo formado por 3 enzimas. Quais as enzimas? A piruvato desidrogenase, a dihidrolipoil desidrogenase e a dihidrolipoil transacetilase. Só que essas 3 enzimas aí, para funcionarem, depende de 5 coenzimas, tá? Ok? Você sabe que existem substâncias da natureza que funcionam como coenzimas, que funcionam como cofatores. Cofatores ou coenzimas são substâncias que se associam à enzima, ativando a enzima num centro catalítico da enzima chamado de centro alostérico. Você que já estudou enzima sabe que a enzima tem um centro ativo onde o substrato se encaixa. Entendido? Tem um centro ativo onde o substrato se encaixa. E tem um outro centro, né, algumas enzimas que dependem de coenzima, que é o centro alostérico, onde a coenzima se encaixa, ativando então a enzima, fazendo com que ela funcione. Beleza? Quem são as coenzimas? O NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, o FAD, flavina adenina dinucleotídeo, a coenzima A, a TTP, tiamina, tirofosfato e o lipoato. Essas são as 5 coenzimas que vão ativar as 3 enzimas do processo de acetilação. E você pergunta assim, preciso saber de tudo isso? Não, você precisa entender o processo. Agora, eu falei sobre isso para você entender uma coisa. Quando você estuda as vitaminas hidrossolúveis do complexo B, o professor fala para você que essas vitaminas são mutuamente complementares e são vitaminas que operam no metabolismo energético, tá certo? Elas têm atuação no processo de respiração celular mitocondrial. Por isso que eu estou falando sobre isso. Olha só, o NAD. Ora, o que é o NAD? Vitamina D3, niacina, ou também é chamada de vitamina PP, que significa o quê? Previne pelagra. Percebido ou não? Então, a vitamina B3 é quem, na verdade, origina o aceptor de hidrogênio NAD, que é utilizado na respiração da mitocôndria. O FAD, vitamina B2, riboflavina, origina, então, a flavina adenina dinucleotídeo, que participa da atividade de respiração celular. TTP, vitamina B1, a tiamina, tirofosfato. Beleza? Vitamina B1, tá certo? Carência de vitamina B1 produz problemas de inflamação nos nervos, polineurite. A coenzima A, vitamina B5, ácido pantotênico. Então, é dele que se origina, consequentemente, a coenzima A. Eu falei tudo isso somente para explicar a você isso aqui, ok? Isso aqui. Mostrando, então, o quanto as vitaminas do complexo B são importantes para o metabolismo energético. Por isso que esse pessoal de academia, que pega no pesado, okay, exercícios pesados com pesos, tomam muito vitamina do complexo B. Exatamente para quê? Para fornecer essas coenzimas necessárias ao processo de respiração celular. Tá? Voltando lá para a nossa tela anterior, local de ocorrência do ciclo de Krebs, na matriz da mitocôndria, é onde o ciclo de Krebs ele acontece. Em presença de oxigênio. Sem oxigênio, não tem, tá, o ciclo de Krebs. Importante, o que é o ciclo de Krebs? São reações de descarboxilação e desidrogenação. Retirada de carbono
retirada de hidrogênios. É isso que acontece no ciclo de Krebs. E a energia liberada no processo, lembre-se, eu estou fazendo a quebra total da molécula de glicose, será utilizada para a produção de ATP. Só ocorre se tiver oxigênio. E por quê? Por que o ciclo de Krebs? Objetivo: aumento da extração de energia da molécula de glicose. O que é que significa isso? Significa o seguinte: para haver ciclo de Krebs, eu tenho que ter acetil. Você viu que acetil é uma molécula de 2 carbonos. Digamos que o acetil chega lá, entendido ou não? Eu quebro a ligação, libera a energia. Certo? Acabou? Fim de papo? Certo ou não? Mas o que acontece na verdade? Eu pego esse acetil e junto com o ácido oxalacético ou oxalacetato, que é uma molécula de 4 carbonos. Juntando, que é a primeira reação química que ocorre no ciclo de Krebs, é a junção do acetil, ok, com o ácido oxalacético ou oxalacetato. Juntando, eu vou ter um composto de 6 carbonos, que é o ácido cítrico. E agora, eu tinha uma ligação para quebrar do acetil, eu tenho agora 2 ligações para quebrar. Lembre-se que esses carbonos do acetil, eles se originam da glicose. E eu quebro a glicose completamente na respiração celular, ok? Primeira quebra da glicose na glicólise, glicose vai para ácido pirúvico. Segunda quebra, na acetilação, onde o ácido pirúvico é reduzido a acetil. As demais quebras irão ocorrer agora no ciclo de Krebs, que nós vamos ver, então, como ele funciona. Então, o objetivo é aumentar a extração de energia, porque eu pego o acetil de 2 carbonos com uma ligação, ao juntar com o ácido oxalacético, ele passa a ter 2 ligações a serem quebradas, dobra o rendimento energético, aumenta a liberação de energia na quebra do composto. E essa glicose, depois de totalmente quebrada, absorvida e consumida, será devolvida à natureza na forma de CO2, molécula de baixa energia, que será energizada no processo de fotossíntese. Beleza? Como acontece o ciclo de Krebs? É isso que a gente vai ver agora. Como acontece o ciclo de Krebs? Ciclo do ácido cítrico, etapa inicial. Qual é a etapa inicial? Eu tenho a acetil coenzima A, ó. Está aqui a coenzima A, que se formou no processo de acetilação do ácido pirúvico, e tenho, né, esse processo ocorre na matriz mitocondrial, e tenho na matriz mitocondrial o ácido oxalacético ou oxalacetato. E aí, essa coenzima A, que participa da reação, tá, ela vai juntar o acetil de 2 carbonos com o ácido oxalacético de 4 carbonos. A coenzima sai da reação, olha lá, saiu da reação, ela vai voltar para o espaço intermembranar para captar outra molécula de acetil resultante da acetilação, volta para a matriz na forma de acetil-CoA, faz a reação de junção do acetil com o ácido oxalacético, e aí eu tenho a produção de ácido cítrico, molécula de 6 carbonos. Belezinha? Lembre-se do nosso objetivo principal, quebrar ligações para liberar energia e formar moléculas altamente energéticas. Aqui, no ciclo de Krebs, as moléculas altamente energéticas que você vai formar é o ATP, o FAD, que será reduzido a FADH2, e o NAD, que será reduzido a NADH. Como funciona isso? Muito bem. Fizemos a primeira etapa, junção do acetil com o ácido oxalacético, e produzimos então o ácido cítrico. O ácido cítrico continua a reação e é quebrado para ácido cetoglutárico. Perceba, o ácido cítrico tem 6 carbonos, o ácido cetoglutárico tem 5 carbonos. Beleza? Então, saiu daqui CO2. Foi uma reação de descarboxilação. Eu quebrei mais um carbono. Olha lá. Quebrei a glicose em ácido pirúvico, uma quebra. Quebrei o ácido pirúvico em acetil, 2 quebras. Quebrei agora o ácido cítrico em ácido cetoglutárico, terceira quebra. Ok? E aí, a energia liberada ocorre a redução do NAD+, a NADH. O ácido cetoglutárico prossegue,
entendido? E forma o ácido succínico de 4 carbonos, mais uma reação de descarboxilação, saída de CO2. Para onde vai o CO2? Expiração, você joga fora para o meio ambiente. O processo libera energia e aí eu tenho mais uma acepção de hidrogênio pelo NAD+, que é reduzido a NADH. Ok? Olha lá, uma quebra, glicose para ácido pirúvico, segunda quebra, ácido pirúvico para acetil, terceira quebra, ácido cítrico para ácido cetoglutárico, quarta quebra, cetoglutárico para ácido succínico, terminou a molécula de glicose. Belezinha? O ácido succínico agora será convertido a succinato, ó, 4 carbonos, não houve saída de carbono, tá? Mas houve a formação, tá? Houve a redução de uma guanosina difosfato GDP para GTP, que é convertido rapidamente para ATP, porque o GTP não é muito funcional a nível de trabalho celular para liberação de energia. A célula opera mais com ATP, então por isso a conversão do GTP para ADP. O succinato prossegue, ok, sendo convertido a fumarato, ocorrendo aqui uma reação de desidrogenação. Todos os carbonos da glicose já foram retirados. Agora retira-se hidrogênio e aí você tem um FAD que será reduzido a FADH2. O fumarato prossegue, originando então malato, também de 4 carbonos, e o malato é convertido para ácido oxalacético para que se recomece o processo, se recomece o ciclo de Krebs. E aí ocorre a redução de mais um NAD+, para um NADH. Beleza? Mais uma reação de desidrogenação. Claro que o ciclo de Krebs está aqui, são 32 passagens completas, a gente vê isso na faculdade, mas para o ensino médio, pronto, você viu o fundamental do ciclo de Krebs. Quais os detalhes importantes aqui? Você percebeu que o ciclo de Krebs consistiu em quê? Em retiradas de carbono, reações de descarboxilação, e retiradas de hidrogênio, reações de desidrogenação. E é isso que é o ciclo de Krebs, levando à formação de NADHs, de FADH2 e de ATP. Beleza? Quantos NADHs, quantos ATPs e quantos FADH2? Se você contar aqui, você vai ver 1 NADH, 2 NADHs, 3 NADHs, 1 FADH2 e 1 ATP. Só que você multiplica vezes 2, porque são 2 moléculas de acetil que representa uma molécula de glicose. Não é isso? Glicose é quebrada em 2 piruvatos, 2 piruvatos é quebrado em 2 acetis. Não é isso mesmo? Tudo é 2. Então, tenho que multiplicar isso vezes 2. E aí, voltando lá para cima, o que é que nós percebemos? Saldo energético por molécula de glicose, 6 NADHs, 2 FADH2, 2 ATPs. Isso cai em prova. Você tem que lembrar isso aí. Qual é o saldo líquido energético obtido pelo ciclo de Krebs, pelo ciclo dos ácidos tricarboxílicos, pelo ciclo do ácido cítrico, se obtém 6 NADHs, 2 FADH2, 2 ATPs por molécula de glicose. Isso aí é fundamental. Beleza? Com isso, então, terminamos a nossa segunda etapa da aula, desse conjunto de aulas sobre respiração celular, falando sobre o ciclo de Krebs. Baixe o biomap da aula na descrição do vídeo. Lista de exercício na última aula do conjunto de aulas da respiração celular, que é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Tá? Nos encontramos, então, nesta próxima aula. Até lá, Billy Aluno. Tchau.